Francisco Mesquita te pergunta, qual é a importância de um Estado laico? Toda a importância. Quer dizer, assim, o Estado laico, ou seja, o Estado que é indiferente a todas as religiões, isso significa laico. Ele é indiferente a todas as religiões, é a única forma de Estado, até caberia aqui uma expressão irônica, pelo amor de Deus, entendam uma coisa, só um Estado indiferente e, portanto, um Estado que porta um poder executivo indiferente, um presidente indiferente, uma Câmara de Deputados indiferentes, o que é quase impossível, porque é um monte de gente representando lobbies, mas é perigoso do mesmo jeito, um judiciário indiferente. Só um Estado como esse garante a liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa é sempre a liberdade de alguém que pratica uma religião que, num dado contexto, é vulnerável em relação a outra. Então, esse outro grupo religioso pode, por exemplo, ser numericamente maior. Função do Estado proteger o grupo menor da capacidade de violência que o grupo maior tem, porque é quantitativamente maior. O Estado só consegue isso sendo indiferente a todas as religiões. Todas as religiões. O Estado tem que ser completamente indiferente. Então, tem outra pergunta aqui, Pondé, do Bruno Oizumi. Ele te pergunta, quem é o maior perdedor numa guerra religiosa? Eu acho que ele se refere a uma guerra religiosa nos moldes tradicionais, nos moldes em que elas ocorreram na Europa nos 300 anos, durante esses 300 anos. Olha, primeiro todas as pessoas que morreram, né? É óbvio. Mas, para além disso, na Alemanha, você não teve propriamente perdedor, porque você teve um empate. O norte da Alemanha é marcadamente luterano, eles não usam a expressão, porque Lutero nunca quis que usassem essa expressão, eles se referem a si mesmos como evangélicos, né? O sul é marcadamente católico. Na realidade, a Europa, ela acabou como se fazer uma divisão no mapa, né? Então, quem é o grande perdedor, naquele momento, o grande perdedor, de certa forma, foi a Igreja Católica. Estado laico. É um termo que se usa muito. O Estado é laico. Mas o que é que isso significa de verdade? O termo laico, certo, vem de leigo. Leigo vem como contraponto à ideia de sacerdote. Você tem o cara que é o sacerdote, você tem os leigos, os que não são membros do corpo sacerdotal. Dizer que o Estado é laico significa basicamente dizer que a liderança religiosa não é, por ser liderança religiosa, liderança civil. Significa, fundamentalmente, divisão entre a instituição igreja e a instituição Estado. Eu sou pastor de uma igreja e isso não me faz vereador da minha cidade. Eu sou pastor da minha igreja, isso não me faz líder civil em nenhum nível, porque existe uma divisão institucional entre igreja e Estado. Eu sou profundamente a favor dessa divisão. A igreja como instituição, o Estado como instituição, não deveriam estar um posto sobre o outro. Um não deveria estar controlando o outro, mas deveria existir um ambiente de liberdade. A igreja tem um poder impositivo sobre atos religiosos, especificamente. O Estado tem um poder impositivo sobre atos civis, e os dois não deveriam estar se impondo um sobre o outro. O termo evangélico, Lázaro, ele é muito difuso, porque o campo evangélico, por natureza e até historicamente, ele é muito diferente, é muito diversificado. Se você remontar historicamente, nós vamos voltar à reforma protestante. E o protestantismo nasce com uma afirmação: sacerdócio universal dos crentes, ou seja, o indivíduo se relaciona diretamente com Deus, sem dependência de uma igreja, de um sacerdote, e livre interpretação da Bíblia. A partir da consciência individual, a pessoa vai lá, lê a Bíblia e tem a sua experiência com Jesus. Assim? Eu não sabia disso, não. Pois é a origem do protestantismo. Alguns historiadores, inclusive, colocam no plural, protestantismos, porque essas duas afirmações, sacerdócio universal
e livre interpretação da Bíblia, isso abre para múltiplas experiências. Então, várias denominações protestantes surgem desde o início. Então, nunca houve uma uniformidade dentro do protestantismo. Então, o que dá para dizer é que é um crescimento muito recente, vertiginoso, extremamente popular, extremamente periférico e espontâneo. Tem uma espontaneidade nesse crescimento. Agora, qual é o detalhe? Tem um segmento dentro desse difuso diverso campo que tem muito poder econômico, que tem muito poder midiático e que tem muito poder político. E que esse segmento hoje se traduz num projeto de poder. Um projeto de poder antilaico. O Estado laico é um conceito moderno para demonstrar que o Estado, enquanto instituição política, não pode se deixar conduzir pela doutrina de uma determinada religião. Portanto, o Estado laico não é aquele que é contra a experiência religiosa, eu diria até pelo contrário, é aquele que respeita e resguarda a liberdade que os indivíduos têm de crer e de expressar a sua fé. Resguarda isso. Porque se fosse o contrário, por exemplo, um Estado fundamentalista religioso, ele pega uma religião, transforma a doutrina desta religião na Constituição e basicamente obriga as pessoas para que elas sigam esta doutrina em forma de lei. Então isso necessariamente é autoritário porque desrespeita a diversidade de crenças e quem não crê. Então você vai arbitrar sobre a vida do indivíduo obrigando que ele paute o seu comportamento de acordo com uma doutrina religiosa transformada em obrigatoriedade legal. Portanto, o Estado laico, ele resguarda e protege que as pessoas creiam e manifestem a sua crença e se reúnam nos seus espaços de culto. Mas o Estado, na hora de pensar em políticas públicas e em leis, ele vai buscar o bem comum, inclusive resguardando a liberdade que os indivíduos têm de crer e de manifestar a sua fé.